Fala fiel, no vídeo de hoje vamos trazer aqui atualizações do Corinthians, mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo do canal, deixe o like no vídeo, ele é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para mais corintianos, tá bom, galera? Dá essa força aí, e se você deseja participar do grupo do WhatsApp aqui do canal, eu vou deixar aí o link na descrição desse vídeo. Então, bora pro vídeo. Galera, não se fala hoje em outra coisa que não seja a derrota do Corinthians para o Palmeiras no primeiro derby da Neoquímica Arena. Como o Andrés já tinha falado, ele não vai demitir o Thiago Nunes, mesmo com a pressão sendo insuportável. Nos bastidores, a pressão pela demissão do treinador, a gente sabe que é grande. Como eu falei no vídeo de ontem, o Andrés não iria demitir o Thiago Nunes, mesmo perdendo para o Palmeiras. A demissão iria acontecer em caso de goleada, no meu ponto de vista. Por isso, se o Palmeiras tivesse feito 3 ou mais gols ontem, na minha opinião, a demissão era certa. Mas agora o clima ficou ruim e se o time não começar a reagir dentro de campo, a demissão pode acontecer mediante a uma derrota contra o Fluminense no próximo domingo. Não podemos esquecer que com o Carille, o Andrés fez a mesma coisa. Disse que não iria demitir o Carille falava que não iria pedir a demissão, enfim. Se recordarmos um pouco, a mesma falta de vontade dos jogadores dentro de campo, nós também vimos quando era o Carille e logo ele foi demitido. O Thiago Nunes deixou claro ontem em entrevista que não vai pedir a demissão. O Andrés disse que o Thiago Nunes só vai sair se ele perder o grupo. Mas quero deixar bem claro aqui, a culpa de tudo isso não é só do Thiago Nunes. Todos têm culpa. A diretoria, que contratou muita gente, e muitos dos contratados estão emprestados, outros no atual elenco que não estão fazendo muita coisa ou praticamente nada. E estamos vendo o quanto o time é limitado. O treinador tem o seu percentual de culpa e que ainda insiste em alguns jogadores que não merecem ser titulares e está pagando caro por isso. São 8 jogos disputados no Brasileiro e apenas a 13ª posição. Até aqui foram 9 pontos, somado em 24 disputados, com aproveitamento de 37,5%. São apenas 2 vitórias em 8 jogos. E por incrível que pareça, estamos vendo mais uma vez na temporada o Corinthians flertando com o rebaixamento, assim como também estava acontecendo no Campeonato Paulista. O clube vai ser rebaixado? Claro que não. Tem times piores. O Thiago Nunes tem dado umas entrevistas que não estão caindo muito bem. E ontem, quando ele foi perguntado sobre a importância de uma vitória diante do Fluminense no próximo jogo, ele mandou fazer essa pergunta para a diretoria do clube. Então, tem algumas coisas que ele vem falando que nos lembra muito bem o Carille antes de ser demitido, quando começou a fazer umas críticas não só à diretoria, como a alguns jogadores. E por fim, os jogadores também são culpados e que precisam jogar mais. Os caras ganham muito dinheiro para fazer pouco ou quase nada dentro de campo. Vocês lembram quantos chutes ao gol o Jô deu ontem? Eu particularmente não lembro de nenhum. Eu só lembro de ver o Otero chutando e o Michel Macedo, que pegou uma bola que foi cruzada e acabou chutando essa bola para fora. Não estou aqui culpando o Jô, mas o setor de criação do Corinthians é que tem sido o problema e não é de hoje. No momento em que você está vendo esse vídeo, pode ter a absoluta certeza de que a diretoria está pensando em um novo treinador. Mas a pergunta é:
Quem vai vir para o Corinthians? Falava-se de Mano Menezes, mas ele já acertou com o Bahia. Já especularam o nome do Miguel Ángel Ramírez do Independiente del Valle, mas eu acredito que ele não venha, ainda mais se ele só aceitar vir para o Corinthians para receber em dólar. E com o dólar nas alturas, vai ficar muito caro. Quem seria uma solução caseira? Um técnico brasileiro para treinar o Corinthians? O Abel? Os últimos trabalhos do Abel foram horríveis. Eu vi até comentaristas sugerindo o Filipão para o Corinthians. Vai dar certo? Não sei. Outro nome que vem à cabeça agora é o do Roger, que recentemente foi demitido do Bahia. Bom treinador, mas também não sei se faria muita coisa. O Coelho do Sub-20? Não sei, mas eu acredito que o Coelho, em caso de demissão do Thiago Nunes, possa ser a opção imediata, pelo menos até as eleições no Corinthians, pois vai ser difícil o Corinthians encontrar um treinador que aceite um contrato curto no momento, ainda mais que daqui a alguns meses teremos as eleições. Não vem outros nomes na cabeça agora, mas vocês podem me ajudar a lembrar de alguns, deixando aí nos comentários o nome do treinador que poderia vir para o Corinthians. É claro, treinadores dentro da realidade do clube, que mesmo com esse elenco limitado, pelo menos possa fazê-los jogar um pouco melhor. Galera, de uma coisa eu sei, que no momento parece que o mercado de treinador no Brasil está favorável ao Thiago Nunes. Não podemos esquecer que não é só mandar embora. Tem que pagar a multa, tem que ter dinheiro para pagar o outro treinador. O Corinthians ainda paga a multa rescisória do Carille, para vocês terem ideia. Ou seja, não é tão simples assim, mas se os jogadores não querem correr dentro de campo, já que eles dizem que gostam tanto do trabalho do Thiago Nunes, aí vai ficar difícil ele permanecer no Corinthians, não tendo outro caminho que não seja a demissão. Para o próximo jogo, o Corinthians não vai ter nem o Fagner e nem o Avelar expulsos. No ataque, não vai ter o Bozelli à disposição no banco de reservas. Existe uma informação também de que a diretoria vai se reunir amanhã com os jogadores para conversar com o elenco. Se na conversa eles perceberem que o elenco está rachado, uma derrota contra o Fluminense pode ser o fim do ciclo do Thiago Nunes no Corinthians. As coisas ainda podem ficar piores. Na próxima semana, caso o Jô seja punido no STJD pela agressão no jogador do São Paulo, o Jô pode pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. As críticas sobre o Thiago Nunes estão sendo tão grandes que até o Jadson fez uma postagem ontem no Instagram dele chamando o Thiago Nunes de o Guardiola brasileiro. É claro, com um tom de ironia. Isso mostra que ele ainda está chateado com o treinador. Mas, sinceramente, eu respeito a história do Jadson no Corinthians e ele tem todo o direito de ficar chateado com o Thiago Nunes. Mas eu não acredito que o Jadson também renderia nesse atual elenco. Até porque, no ano passado, com o Carille e com o Coelho, ele também já não vinha rendendo. Galera, a vida do Corinthians não está fácil. A Gaviões da Fiel emitiu uma nota dizendo que a paciência acabou. Ontem à noite, depois do jogo, vimos aí protestos dos torcedores. Do que adiantou o Corinthians contratar tanta gente nos últimos anos e hoje não temos peças de reposição com qualidade. Por isso, torno a repetir, não é culpa só do técnico, a diretoria também tem culpa. Galera, mas ontem à noite não foi só de decepção e eu não poderia deixar de falar aqui do futebol feminino do Corinthians, que continua fazendo bonito depois que voltaram às atividades. Antes da paralisação, o futebol feminino já vinha jogando muito bem e parece que elas não sentiram essa parada. O Corinthians goleou o Internacional na noite de quinta-feira em Porto Alegre por 4-0 pela 8ª rodada do Brasileirão Feminino. O resultado manteve o Corinthians na caça ao Santos pela liderança da competição. As duas equipes têm 21 pontos, mas o Santos é líder porque tem 2 gols de saldo a mais.
Galera, se o futebol masculino não está representando bem o Corinthians, o futebol feminino tá voando.